Na pequena cidade de Serra Azul, onde as noites eram geladas e a neblina cobria as colinas como um manto, estranhas mortes começaram a assustar os moradores. Animais eram encontrados sem vida, com feridas misteriosas no pescoço, completamente sem sangue. A lenda do chupacabra ressurgia com força entre os mais velhos, trazendo à tona memórias de um passado sombrio que ninguém ousava relembrar. Camila e Ricardo, dois jovens repórteres, decidiram investigar. Animados com a possibilidade de desmascarar o mito, viajaram para a Serra Azul com câmeras, gravadores e coragem, prontos para capturar qualquer evidência de que a criatura não passava de uma invenção. Assim que chegaram, notaram que a cidade tinha um ar pesado. Os habitantes os evitavam, desviando o olhar quando mencionavam os ataques. "Vocês não deveriam estar aqui. Ele está cada vez mais próximo", murmurou um senhor ao passar. Em uma noite fria, Camila e Ricardo seguiram para a fazenda dos Araújo, onde o ataque mais recente ocorrera. A fazenda estava deserta, com o cheiro de sangue ainda pairando no ar. As marcas deixadas nas cercas e o mato pisoteado mostravam que algo pesado havia passado por ali. Ao inspecionarem o curral, encontraram corpos de cabras com os olhos arregalados, paralisados de pavor, marcas de dentes profundamente cravadas no pescoço. Ricardo fotografou as cenas enquanto Camila registrava cada detalhe com a lanterna trêmula, ciente de que algo os observava da escuridão. Após algumas horas de exploração, uma risada baixa ecoou. O casal se virou, procurando a origem do som, mas tudo que viram foi o vulto de uma criatura bípede, baixa, com olhos brilhantes que os observavam de longe. Quando Ricardo se aproximou para iluminar melhor a figura, um grito cortou a noite. Eles correram desesperadamente para o carro, mas ao chegarem, notaram que os pneus estavam esvaziados, impossibilitando a fuga. O desespero crescia, e o som da respiração acelerada dos dois se misturava ao farfalhar de algo que se aproximava lentamente. Eles passaram a noite escondidos dentro do carro, ouvindo passos arrastados e o som ocasional de algo arranhando o metal. Quando o amanhecer chegou, a criatura havia desaparecido, mas deixou para trás marcas profundas e pegadas que não lembravam nenhum animal que conhecessem. Em meio à vegetação, encontraram um medalhão antigo, com inscrições em uma língua que não compreendiam. Determinados a entender o que haviam presenciado, decidiram buscar ajuda com um estudioso local. Ao procurarem o professor Afonso, um especialista em folclore e lendas regionais, souberam que o medalhão era parte de uma antiga maldição que, segundo registros antigos, protegia o chupacabra e trazia má sorte aos que ousassem caçá-lo. Mas havia uma peculiaridade sombria. Cada pessoa que mantivesse o medalhão em sua posse se tornava o próximo alvo do monstro. Camila e Ricardo decidiram devolver o medalhão ao local onde o encontraram, mas ao retornarem à fazenda, descobriram que ele havia desaparecido de dentro de sua mochila. A cidade parecia mudar ao redor deles, como se estivesse caindo sob uma escuridão invisível. Eles começaram a ver vultos pelas ruas, sombras nas janelas e ouvir sussurros que chamavam por seus nomes. Incapazes de encontrar uma explicação, perceberam que a criatura havia marcado ambos. Quanto mais investigavam, mais notavam que algo horrível os rondava. Os sinais de novos ataques se espalhavam pela cidade e moradores passavam a acusá-los de trazer o monstro de volta. O medo tomou conta de Serra Azul. E agora eles sabiam que o chupacabra não era apenas um monstro,
mas parte de uma força sobrenatural que se alimentava do pavor humano. A situação em Serra Azul piorava a cada dia, e o medo que dominava a cidade parecia alimentar a criatura, tornando-a cada vez mais ousada e violenta. Camila e Ricardo estavam presos em um ciclo de pesadelos constantes, onde o rosto horrível do chupa-cabra surgia nas sombras de qualquer lugar. Desesperados para se livrar do peso do medalhão e, quem sabe, interromper a maldição, eles começaram uma busca pelos antigos registros da cidade para entender o que despertava a fera. Em uma noite de chuva pesada, encontraram o professor Afonso, que relutantemente os guiou até uma biblioteca subterrânea, uma construção quase secreta, repleta de documentos antigos que datavam da fundação da cidade. Ali, em um livro empoeirado, finalmente encontraram a resposta. O medalhão pertencia a uma ordem antiga, destinada a aprisionar espíritos malignos nas montanhas ao redor de Serra Azul. A criatura era um guardião distorcido, criada por rituais pagãos que foram interrompidos abruptamente. Quando esses rituais deixaram de ser realizados, o chupa-cabra foi libertado, sedento por sangue e alimentado pela angústia dos vivos. Vocês precisam acalmar o espírito, sussurrou Afonso com voz trêmula, ou a cidade inteira será engolida por essa escuridão. O velho professor explicou que havia uma última chance de apaziguar a criatura, realizando um ritual de sacrifício e devolvendo o medalhão ao altar original, escondido nas cavernas do Vale da Névoa, um local conhecido por ninguém se atrever a visitar há décadas. Desesperados, Camila e Ricardo aceitaram o conselho do professor e, com uma lanterna, cordas e provisões, partiram para as profundezas do vale. Enquanto se aventuravam pelo bosque encharcado, os galhos retorcidos e o uivo do vento faziam a floresta parecer viva, como se ela os estivesse guiando para um destino sombrio e inevitável. A cada passo, viam rastros de animais mortos, com o sangue drenado, e sentiam que o monstro estava próximo. A noite parecia se arrastar, e a sensação de estarem sendo observados se intensificava. As horas se passavam, e os limites da sanidade dos dois repórteres eram testados, pois visões fugazes do chupa-cabra surgiam a cada canto, como se a fera estivesse brincando com suas mentes. Após horas de caminhada, encontraram a entrada da caverna. Um buraco profundo cercado por ossos e crânios de animais, como um aviso macabro para os que ousassem entrar. Sem alternativas, desceram. O ar ali era pesado, úmido e repleto de um cheiro metálico, que rapidamente perceberam ser sangue seco. Ao explorarem o interior da caverna, que parecia se estender infinitamente, depararam-se com inscrições antigas e desenhos nas paredes, representando o chupa-cabra, cercado por figuras encapuzadas que pareciam venerá-lo. No centro da caverna, encontraram um altar. A pedra, manchada de sangue, brilhava com uma luz sobrenatural, e ao colocarem o medalhão sobre ela, ouviram o chão vibrar. A criatura estava próxima. O som de garras arrastando pelo chão rochoso ecoava na escuridão. Camila e Ricardo tremiam ao ver o brilho dos olhos do monstro refletido na penumbra da caverna. No entanto, o ritual exigia um sacrifício final. O professor Afonso havia lhes dito que uma oferenda de carne e sangue era necessária para satisfazer o chupa-cabra e acalmá-lo. Os dois perceberam que não haviam trazido nada além de si mesmos para oferecer. Ricardo, tomado pelo desespero,
propôs fugir, mas Camila sabia que a cidade estava condenada se não concluíssem o ritual. Num ato de coragem, ela se aproximou do altar, mas algo a deteve. Ricardo também hesitou, seus olhos agora refletindo uma dúvida profunda sobre qual deles deveria ser o sacrifício. Antes que pudessem decidir, a criatura avançou. Em um salto, o chupa-cabra atacou e Ricardo tentou conter o monstro, enquanto Camila, tremendo, começou a entoar as palavras que haviam aprendido para apaziguar a fera. Porém, as palavras pareciam não surtir efeito, e o monstro arrastava Ricardo cada vez mais para as profundezas da caverna, seu grito de dor ecoando pelas paredes rochosas. Camila, em pânico, percebeu que não restava outra escolha a não ser continuar o ritual até o fim, enfrentando o horror que o monstro representava. Enquanto os gritos de Ricardo ecoavam pela caverna, Camila lutava para manter a concentração, entoando as palavras antigas que deveriam acalmar o espírito da fera. O chupa-cabra agora parecia uma sombra distorcida, enraivecido, girando ao redor do altar com olhos famintos fixos nela. Sabendo que só restava uma chance, Camila reuniu toda a coragem que lhe restava e, em um ato de desespero, cortou o próprio braço, derramando sangue no altar. A criatura parou, os olhos fixos no sangue. A caverna pareceu vibrar e as inscrições nas paredes brilharam com uma luz escarlate. O chupa-cabra, atraído pelo cheiro, aproximou-se do altar e Camila, com um último sussurro das palavras do ritual, deixou seu destino nas mãos do espírito faminto. No momento em que a criatura tocou o altar, um grito agudo, quase humano, ecoou pela caverna. A sombra do chupa-cabra parecia retorcer-se de agonia, como se estivesse sendo despedaçada de dentro para fora. Aos poucos, a sombra se dissolveu no chão, deixando apenas um rastro de cinzas. O som cessou e um silêncio sobrenatural tomou conta da caverna. Cambaleante e fraca, Camila olhou ao redor. Ricardo estava no chão, desmaiado, mas ainda respirando. Ela rastejou até ele, verificando seu pulso e sussurrando agradecimentos por ele ainda estar vivo. Ao levantar-se, viu o medalhão partido em duas metades sobre o altar, como se a força que o prendia tivesse sido finalmente quebrada. Com dificuldade, os dois conseguiram sair da caverna e a primeira luz do amanhecer começava a surgir no horizonte, espalhando raios de sol sobre a floresta anteriormente assombrada. O ar, antes pesado, agora parecia mais leve, e os dois repórteres se abraçaram, aliviados por estarem vivos, mas marcados pela experiência. De volta à Serra Azul, ambos sabiam que jamais conseguiriam contar a história como ela realmente aconteceu. A cidade acreditaria em rumores, mas o verdadeiro terror que enfrentaram naquela caverna permaneceria um segredo entre eles. Camila e Ricardo nunca mais voltaram ao Vale da Névoa, e o medalhão, mesmo partido, foi enterrado longe dos olhos curiosos, para que o espírito do chupa-cabra nunca mais encontrasse um caminho de volta. Mas em noites de tempestade, ambos ainda se lembram do som das garras e dos olhos famintos na escuridão, perguntando-se se o verdadeiro mal realmente foi enterrado ou apenas adormecerá. Por um breve momento,